Não, vivi até os 21 anos e vivi em Sernancelhas. Depois em 60 casei-me, vim para aqui e estou aqui. Há um ano. Portanto, há 48 anos que eu venho cá. Venho para aqui de férias. Sim, desde pequena. Sim, já fui a Lisboa. Ora bom, eu para viver lá não gostava muito, porque acho que há muito movimento e eu gosto mais da aldeia, um lugar mais sossegado. É melhor que na cidade, mais saudável e anda-se mais à vontade. Já fui ao Porto, já fui a Lisboa. Isso faz uma diferença do Santelho como para o Trigo. Eu, para mim, gosto mais da aldeia do que gosto da cidade. E eu mais vivi 23 anos na capital de Paris. Porque, olha, aqui, uma pessoa está mais sossegada. Não há tanto roubo, não há tanta trafolhice, não há... Não, eu trabalho no campo. Não é que gosto muito, mas olha, lá temos que andar. Assim, no restaurante, já lá andei uns mesitos, lá andei também, mas uns tempos. Andava por todo o país, andava a entregar coisas e a trazer coisas e fotografias, levantar rolos fotográficos e depois entregar as fotografias. E depois andei na parte de eletricidade, dei também a entregar material para os eletricistas. Trabalho na agricultura. Na cidade, quando estava a trabalhar, trabalhava em fotografia. Trabalhei em fotografia 33 anos. E gostavas? Muito. Andei na construção, andei na demolição, andei a fazer tijolos para as obras, numa fábrica de tijolos, andei em muita coisa, pronto, a fazer muita coisa. Sim, antigamente era mais difícil, tínhamos uma vida muito dura, porque éramos pequenitas, íamos à escola, ao Poço do Canto, fiz lá a quarta classe, que era meia hora de caminho, meia hora, mas a andar bem, por vezes a chover, e então não tínhamos água, vinhamos, nossos pais andavam no campo, a gente chegava, tínhamos de ir com a bilha com a cantarinha buscar a água aos nascentes e tínhamos que esperar para encher uma cantarinha por vezes meia hora. Portanto, agora temos cá tudo, temos água, temos os esgotos, temos luz, temos tudo. A vida agora é muito melhor. Vive-se muito melhor. Era melhor, porque havia mais gente. Antigamente era bom por um lado. Havia muito trabalho, havia muita gente. Agora está-se melhor porque há mais de tudo, ganha-se mais dinheiro, mas antigamente estava-se bem, mas a miséria que havia. Quando me casei, o meu sogro e a minha mulher, coitaditos, eu não tenho dinheiro quase para comerem. Olha, falta cafés, um cafezinho, uma sala de convívio para estas pessoas idosas que convivem uns com os outros. É a única coisa. É uns transportes pelo menos 2 vezes por semana. Gostava que aqui houvesse uma salinha de convívio ou até um centro social, porque às tardes, por exemplo, as pessoas depois do trabalho até se juntarem umas com as outras, coisa que aqui não há nada, nem um café. O que há falta é gente para a gente poder
a divertir-se e falar com a pessoa e coisas assim. Falta cá pessoal. Era preciso fábricas para ver trabalho, para o pessoal vir para a localidade. Porque se não há trabalho, se não há nada, como é que vem para aqui fazer? Então no Porto, se não houver população, que não haja fábricas, que não haja trabalho, o que estão lá a fazer no Porto? Nós aqui o que seria necessário era haver uma grande piscina e seria um rio e chamar turistas. Depois começariam a ter gosto cá da aldeia e comprariam em casas que já não estão habitadas. Um café, para tomar um cafezinho, falta dinheiro. Nós aqui ainda nos sentimos à vontade. Eu tenho uma filha que é enfermeira e ela diz: não, vocês aí estão bem, vão para o campo, não há problema. Agora, quando vai para a Vila da Meda, então aí tem de fazer o máximo de cuidado, levarem as máscaras. O resto, alimentarem-se bem, beberem bastante água e não tenham medo. Brevemente iremos ter as vacinas. Nossos biólogos estão a estudar isso, portanto, temos que viver. Terem cuidados, pelo menos não. Olha, agora os imigrantes nem haviam de vir. Não podemos sair de casa, não podemos ir para aqui, não podemos ir para ali, não podemos fazer uma festa, não podemos juntarmos a família toda, não podemos fazer nada. Para mim, até os imigrantes que estão lá fora, este ano nem haviam de vir de férias. Embora abrissem a fronteira para poder virem alguns, não é? Mas haviam de chegar à fronteira, terem lá uma cabine para serem revistados, fazerem exames, estás bom, passa, não estás bom, vai para o mesmo sítio de onde vieste. Se nos deixam vir infectados, chegam aqui, infectam todo mundo. E as amoreiras? Porquê? Porque vai-se comer as amoras e vem-se todo pintado. Mais bonita. Eu acho que toda a aldeia é bonita. Aqui tudo é bonito, aqui. Tudo é bonito. É tudo igual, então é tudo a mesma coisa. Sim, isso tenho medo. E às vezes penso, digo assim, que pena, há algum tempo havia tanta mocidade e agora há tão pouca. Mas espero que a nossa aldeia continue a ter gente nova, ainda temos 6 crianças e esperamos que venham a ter, que eu às vezes até digo assim, eu se pudesse até dar algumas casas para que eu tenho mais, embora velhas, mas podiam depois construir, se as pudesse eu dar a gente que venha para aí, pois certamente que até as dou. É que a aldeia se continuasse a crescer. Aqui a malta é quase tudo idoso. E quando morrerem os idosos, nenhum vem para cá. Nenhum vem trabalhar para a agricultura. Está tudo fora. Eu tenho 6 filhos, está tudo fora.